estudos sobre os Salmos de Romagem e queremos então hoje estudar brevemente o Salmo 130. Então, como é tradicional aí, fazer o canto litúrgico desse salmo. Nas profundezas clama-te, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais os que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Salmo muito bonito, Salmo de número 130. Então, saudar novamente os queridos irmãos aí. E hoje, de forma especial, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo padrão de estudos bíblicos, pois como a gente está agora no mês da Reforma, né, e mais especificamente dentro da Semana da Reforma, né, a gente comemora no dia 31 de outubro, né, no próximo domingo, 104 anos. Hoje, então, eu gostaria de usar para esse estudo bíblico comentários do próprio Lutero. Esses comentários que eu hoje vou usar no estudo, eles são naturais lá de 1525. Em 1517, Lutero, ele tinha acabado de lecionar sobre o livro de Salmos, né? Mais especificamente sobre os 7 salmos penitenciais. O Salmo 130, ele é o 6º salmo penitencial. E a história diz, a literatura diz que Lutero teria sido incentivado pelos seus superiores, né, a publicar o que ele ensinava nas aulas. Com isso, Lutero, assim o faz, ele publica em 1517, e em 1525, então, ele redita o comentário sobre os salmos de penitência. Esses comentários que eu vou usar hoje, para aqueles que pretendem um dia comprar algum material teológico, está no livro das obras selecionadas, no volume 8. Isso aí que aparece na projeção para vocês, né? E eu quero aqui, então, fazer um destaque ao que o pastor Nestor Beck escreve na introdução aos comentários de Lutero sobre os salmos penitenciais. Ele diz assim: Lutero recolhe dos salmos de penitência farta munição para bombardear a autoconfiança e a arrogância dos que a si mesmo consideram justos, desprezando os outros. Procura evidenciar que, em Cristo, Deus concede graças aos humildes que nada de bom enxergam em si, e por isso mesmo confiam-se ao socorro do alto. Propõe como ideal o tornar-se cristiforme, entregando-se às mãos do bondoso Deus. Pois bem, o Salmo 130 é um dos salmos de lamento, um dos salmos de pedidos de ajuda. Este salmo começa admitindo e declarando a sua posição das profundezas e revelando onde nós devemos colocar a nossa esperança. Quando se conhece a misericórdia de Deus, quando se tem contato com a graça divina, se pode esperar ansiosamente, pois em Cristo há redenção e salvação.
no tempo de tantas perguntas e ansiedades que nós vivemos, este salmo, então, ele nos aponta para as razões da verdadeira esperança. Com isso, assim vai dizer o versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Lutero vai dizer que estas são palavras belas, vigorosas e muito sérias de um coração verdadeiramente arrependido, voltado profundamente para a própria desgraça. Quando nós falamos das profundezas, é como se estivéssemos falando mais ou menos de depressão, ou um abatimento. Ou seja, são metáforas que expressam, de certa forma, o sentimento de desolação. Para a gente entender mais, vamos imaginar aí o mar. Quanto mais nós vamos para o fundo do mar, mais escuro vai ficando. E quanto mais profundo vai ficando o mar, mais frio vai ficando, mas sem alegria também. Seria esse o sentido de quando o salmista aqui diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. De uma profunda tristeza, de uma profunda amargura. Mas das profundezas, o salmista faz algo. Ele clama: a ti clamo, Senhor. E Lutero vai dizer que o clamor não é nada mais do que um anseio muito forte e sério pela graça de Deus, que não surge na pessoa, a não ser que ela veja em que abismo se encontra. Ou seja, é como se fosse algo natural nosso. Quem nunca, em algum momento de dificuldade diz: e agora, Senhor? O que eu irei fazer? Ou, me ajuda, Senhor. O fato é que já aqui o salmista nos mostra e nos dá uma grande lição. A quem ele está clamando por socorro enquanto ele está passando por grande momento de dificuldade, de dor e de tristeza? Ao Senhor. E é ao Senhor que nós sempre devemos buscar, sempre devemos clamar em todos os momentos. E o salmista continua clamando lá no versículo 2: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Isto é, ninguém pode me ajudar aqui a não ser tu. Por isso, deixa os teus ouvidos atentarem e perceberem os meus clamores. É muito interessante o que Lutero coloca aqui. Sabe quando a gente passa por momentos difíceis em nossas vidas, que por muitas vezes parece que estamos sozinhos, que ninguém se importa? E olhem o que Lutero diz aqui: ninguém pode me ajudar aqui, senão tu. E o salmista, então, no tom de lamento, continua dizendo: mas se tu, Senhor, observares iniquidades, isto é, caso queiras manter o pecado e ainda tentar para ele não perdoá-lo. Aqui nós temos uma imagem de Deus anotando as nossas ofensas, como se ele estivesse fazendo um registro geral. O salmista, ele está aqui nas profundezas da culpa. Talvez esteja com tanto medo, ou talvez ele esteja com tanta culpa, que ele passa também a ter certo medo de Deus. E com isso, ele vai perguntar: Senhor, quem subsistirá? Ou seja, Senhor, quem, Senhor, poderá escapar? Este versículo, ele indica a partir de onde o salmo é composto, a saber, a partir da visão da severa sentença de Deus, que não pode nem quer deixar impune nenhum pecado. Assim, quem não vê o juízo de Deus não teme. Quem não teme, não clama. Quem não clama, não encontra graça. Por isso, numa pessoa justa, sempre deve haver temor diante do juízo de Deus, por causa do velho homem de quem Deus é inimigo e opositor.
E ao lado desse temor, deve bater também esperança na graça por causa da misericórdia, que é propícia a esse amor por causa do novo homem, que também é inimigo do velho e que, portanto, concorda com o juízo de Deus. Assim, temor e esperança estão juntos. E, como o juízo de Deus gera o temor, assim também o temor gera o clamor. Mas o clamor obtém a graça. E enquanto o velho homem vive, o temor, isto é, sua cruz e seu morrer, não deve cessar, nem deve esquecer o juízo de Deus. E quem vive sem a cruz, sem temor, sem a sentença de Deus, não vive de modo justo. Creio que se a gente pudesse resumir esse comentário de Lutero sobre esse versículo, poderíamos dizer o seguinte: a lei, ou seja, o saber que nós merecemos inferno, não leva ninguém aos céus. Só a lei não leva ninguém a nada, a não ser ao inferno. Mas a lei, ela é importante. Nós necessitamos da lei para que possamos chegar ao Evangelho. Porque depois que a lei ela é estampada em nossa cara, nós pedimos socorro a alguém. Alguém chamado Cristo Jesus. E daí que nós vemos a graça de Deus. Pois o perdão para os pecados nós só encontramos em um. É o que vai dizer, por exemplo, o início do versículo 4. Mas contigo está o perdão. Lutero, ao comentar essa parte do versículo, ele vai citar a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vamos abrir as nossas Bíblias aí? Romanos 8, versículo 31. Convida aí quem achou que, por gentileza, leia para a gente. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31? Isso. Tá, então eu vou ler. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, obrigado, Nair. É o conhecido texto, né? Aquele, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em cima disso, Lutero vai dizer, portanto, quem há de ser a favor de nós, se Deus é contra nós? Pois só nele há perdão, de modo que também nenhuma obra ajuda. Mas quem quer ser algo diante de Deus, deve insistir somente em sua graça, não em mérito próprio. Ou seja, Deus nos olha através da graça. Mas Deus não nos olha através da graça com G minúsculo, mas a graça do G maiúsculo. Né? Deus nos olha através do amor que Cristo teve pela humanidade a morrer na cruz pelos pecados do mundo inteiro. Imaginemos se Deus nos olha através daquilo que nós fazemos. Né? Ontem comentei no estudo dos leigos, né? Dizem que ser luterano é aprender a viver direto com o constrangimento. Vocês já tiveram aquele constrangimento, ficaram sem jeitos em ganhar um presente e não saber como retribuir? Pois é, dizem que ser luterano é mais ou menos viver com esse constrangimento, né? Ou ser cristão, porque nós ganhamos um presente que é maravilhoso, que é a graça de Deus, né? Nós ganhamos o presente de Deus ter enviado seu Filho Jesus Cristo ao mundo, né? E por vezes a gente não sabe retribuir esse presente, né? O como a gente retribui, né? Através, talvez, de pecados, muitas vezes, né? Então, se Deus
olhasse para nós só através das obras que nós fazemos, com certeza nós estaríamos perdidos, né? Aí não, Deus nos olha agora através da graça, o sola gratia, o sola da reforma. Deus nos olha através da cruz, né? Mas, vai continuar o versículo, para que sejas temido. Isto é, conforme foi dito acima, quem não teme a Deus, não clama, e também não é perdoado. E para que se alcance a graça de Deus, ele deve ser temido. Exclusivamente ele deve ser temido, assim como também só ele perdoa. Pois quem teme algo diferente do que Deus, deseja o favor e a graça deste outro, e não pergunta por Deus. Amados, saber do perdão de Deus aumenta o nosso sentimento de temor diante dele. E talvez aqui não seja o temor no sentido de medo. A gente pode entender temor como sentido de medo. Mas talvez mais no sentido de profundo respeito e obediência. Né? E obediência, né, assim como diz o pastor Emerson, é uma palavra que talvez o luterano não gosta muito de ouvir, né? Nós sabemos e realmente entendemos e compreendemos que nós somos salvos unicamente pelo quê? Pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não pela obediência da lei. Mesmo que uma pessoa cumprisse 100% da lei de Deus, seguisse ali à risca os 10 mandamentos, algo que é impossível. Vamos supor, hipoteticamente, que uma pessoa cumpra lá os 10 mandamentos. Mesmo assim, essa pessoa não seria salva por causa da lei. Porque nós naturalmente nascemos pecadores. A nossa carne, depois de Adão e Eva, é naturalmente corrompida pelo pecado. Né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Mas essa obediência da lei, ela acontece naturalmente a partir do momento em que reconhecemos e a partir do momento que vemos o quanto Deus nos ama. E nós, com o coração renovado, com o coração transformado pelo Evangelho, com o coração mudado pelo perdão que Cristo nos dá, nós naturalmente prestamos obediência às vontades do Pai. A obediência, então, para o cristão é algo que acontece naturalmente. E aí vai vir o versículo 5, onde na sua primeira parte ele diz: aguardo o Senhor. E até aqui, vai dizer Lutero, né? Ele, ou seja, o salmista, descreveu o temor à cruz do velho homem, como a deve carregar e como deve tê-la. Agora o salmista descreve a esperança, ele descreve a vida do novo homem, como a gente deve portar-se em relação a ela. Pois essas duas partes são ensinadas em todos os salmos, sim, em toda a Escritura Sagrada. Pois Deus é tão maravilhoso para com seus filhos que ele os torna bem-aventurados, mesmo em situações contraditórias e discordantes. Pois esperança e desespero são contraditórios. No entanto, os filhos devem ter esperança em meio ao desespero. Pois temor não é outra coisa do que um desespero inicial. E esperança é o início do restabelecimento. E ambas situações contraditórias por natureza, precisam estar em nós. Porque há duas pessoas contraditórias por natureza em nós: a velha e a nova. A velha natureza tem de temer, desanimar e perecer. A nova tem de ter esperança, subsistir e ser exaltada. Por isso ele, o salmista, diz: aguardo o Senhor. Isso significa, em meio a tal clamor e cruz, eu não voltei atrás, nem desesperei, nem edifiquei sobre os meus méritos, mas somente sobre a graça de Deus que desejei. Mas há alguns que querem indicar o alvo a Deus,
que querem estabelecer tempo e medida e também sugerir-lhe como querem ser auxiliados. Ou seja, querem mandar em Deus. E caso não lhe suceda como querem, eles desanimam. Ou, se podem, buscam auxílio em outro lugar. Estes não anseiam por Deus e não o aguardam. Mas os que aguardam a Deus pedem graça, deixando a critério da boa vontade de Deus quando, como, onde e por que meio Ele os ajude. Momentos de dificuldades nós vamos passar neste mundo. Jesus é muito claro. Neste mundo vocês vão passar por aflições. Eu sempre falo, olha, se Deus disse isso, se o próprio Filho, Jesus, ele disse que no mundo vocês vão passar por aflições, quem somos nós de duvidar? Mas graças a Deus, ele não termina a frase aí, mas ele coloca o mas, ponto e vírgula, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, os momentos de dificuldades que nós temos, e que são muitos, de tristezas, coloquemos isso nas custas de Cristo. Coloquemos isso no colo de Jesus. É muito significativa a forma que Jesus morre numa cruz, de braços abertos. Ou seja, ele quer nos acolher, ele quer nos abraçar. Filho, aquela frase de carinho, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Entregue a mim. Eu mais que ninguém, eu sei o que você está passando. E por isso que ali vai dizer depois, mais tarde, a minha alma o aguarda. A minha alma aguarda. Isto é, a minha alma se tornou algo que aguarda e anseia. Como se o salmista dissesse, todo o ser e a vida da minha alma não se tornaram outra coisa do que o mero aguardar e ansiar por Deus. Isso se pode dizer em latim, aí está o termo em latim, esperei pelo Senhor, minha alma se encheu de esperança e expectativa. Minha alma se tornou ansiosa, isto é, a expressão de um firme e constante ansiar, em que a alma nada descobre a não ser aquilo pelo que anseia ou aguarda. Esperei tão firmemente por Deus que minha alma se tornou ansiosa, de forma que toda a sua vida é ansiar, ter esperança e aguardar. Ansiar, ter esperança e aguardar. Aonde eu aguardo? Aonde eu anseio? Aonde tenho esperança? A gente pode estar se perguntando. E o próprio salmista vai dizer isso. Eu espero aonde? Na sua palavra. Isto é, na sua promessa e aliança. Pois, isso vai dizer Lutero, pois ter esperança e ansiar sem a palavra de Deus é tentar a Deus. Por isso, Deus, que prometeu graça e auxílio a todos os que confiam nele, a todos que se entregam a ele e que por ele anseiam, também não o abandona. Essa mesma palavra e promessa de Deus é todo o conteúdo do novo homem, que não vive do pão, mas a própria palavra de Deus. Lutero, ele escreve isso aqui em 1517, originalmente. Ou seja, Lutero está redescobrindo. Talvez esses anseios aqui do salmista fossem os mesmos anseios de Lutero. Mas Lutero achou a sua salvação. Ele esperou na palavra. É a mesma palavra, a promessa de Deus é todo o conteúdo do novo homem. Tem um autor que diz, eu sempre falo isso, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, ou melhor, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos ela na presença do próprio autor. E quem é o autor da Bíblia? É Deus. Então, é na palavra de Deus, é nesse meio da graça, que nós podemos ter toda a certeza que nós encontramos
consolo, que nós encontramos alegria. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura, reflete a graça de Deus. Isso muda a gente, né? E vai dizer ali o versículo, então, 6, o versículo 7. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. Isto é, minha alma está todo o tempo sem desviar diante de Deus e aguarda firmemente sua vinda e seu auxílio, seja o tempo que levar. Pois esse versículo mostra a duração de tal ansiar, assim como o próximo mostra o critério, a saber, a palavra. A Escritura divide a noite em 4 partes e denomina as partes de vigília ou guarda. Cada vigília tem 3 horas. A primeira, das 6 às 9, das 9 às 12, a terceira, das 12 às 3, e a quarta, que é a vigília matinal, das 3 até o raiar do dia, isto é, às 6. Com isso, ficou suficientemente claro que se deve ansiar por Deus de uma manhã à outra. Isso é, de modo constante e sem cessar. Mesmo que Deus queira demorar o dia todo, nós devemos aguardar até o dia seguinte. Israel era o povo especial de Deus, a quem competia tal anseio. A isso também corresponde o nome, pois Israel significa alguém que luta com Deus. Todos, pois, que anseiam tão firmemente, que ao mesmo tempo lutam com Deus por essa razão, são verdadeiros israelitas. Ou seja, a nossa vida é um constante esperar. É um constante lutar com Deus. As tribulações estão aí. Os momentos ruins da vida estão aí. Né? As profundezas do mar também estão aí. Mas nós estamos sozinhos. Né? Por exemplo, se a gente olha para a história de Israel, quantas dificuldades aquele povo não passou, né? Mas Deus sempre esteve do lado deles. Talvez não da forma que muitas vezes o povo de Israel queria. Mas Deus em nenhum momento abandonou o povo de Israel. Sempre esteve junto. E assim Deus faz, e Deus continua fazendo conosco. Né? Mesmo que por vezes nós parecemos, será que Deus está ali do lado? Deus está conosco? Nós podemos ter a certeza de que Deus está. É a promessa que Ele faz. E é Ele, vai dizer então ali o final do versículo 8, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ou seja, Ele, Deus, Ele mesmo, e não nós mesmos, libertará Israel. Nota, Israel tem pecado e não pode auxiliar a si mesmo. Nós, por nós mesmos, não temos nenhuma condição. Né? E é interessante, né? O que muitas pessoas fazem quando passam por N motivos, né? Tem muitas pessoas que vão atrás de pessoas, né? Através de humanos, né? Sei lá, vamos pegar algo aí bem escancarado, como por exemplo, uma brincadeira aí, estou com dificuldade no amor, eu vou lá no tarô, nas cartas, uma pessoa lá, ela vai revelar para mim, e vai ser o amor da minha vida, né? Tô com problema no casamento, vou lá ver o que lá o horóscopo fala, né? Pessoas não podem, né? É Deus, né? Deus pode usar meios, né? Por exemplo, nós temos profissionais aí no mundo que ajudam,
né? Psicólogos, por exemplo, são pessoas que ajudam a gente a viver de uma forma melhor. Mas acima do psicólogo ainda está Deus, né? Israel tem pecado e não pode auxiliar a si mesmo. É só Deus. É só Deus que liberta Israel da escravidão. É só Deus que nos liberta do pecado. Ou seja, então, só existe um que nos consegue libertar das profundezas das tribulações da vida. E esse um se chama Jesus. Jesus Cristo, né? Lutero, ele gostava muito dos Salmos, pois ele via nos Salmos a graça de Deus sendo manifestada sobre o seu povo. Ora, assim como eu disse, né? Lutero, ele também vivia nas profundezas da vida. Diz a história que, por muitas vezes, Lutero se autocastigava. Lutero tinha medo de Deus. Lutero, ele tinha medo da sua salvação. Mas um dia, pela graça de Deus, ele ali tendo contato com as Sagradas Escrituras, ele achou a superfície. Ele que estava no mar profundo, onde era tudo frio, tudo escuro, hoje não tinha vida. Agora ele está no alto, na superfície, onde as águas, vamos imaginar um lago, as águas são mansas, onde a vida, onde a luz batendo, né? Onde ele saiu da escuridão das profundezas e começou a ver a luz que dá vida, a luz que é Cristo Jesus, pois é nele que nós temos misericórdia. É em Cristo que nós temos ampla redenção. Talvez Cristo, talvez não. Cristo é a mensagem da reforma. Não é Lutero. Aqui eu usei comentários de Lutero, mas o centro da reforma não é Lutero. O centro da reforma é Cristo. É a mensagem da cruz. Os 3 solas, né? Quem aí se lembra dos 3 solas da reforma? Sola Escritura, sola gratia e sola fide. Onde fazer analogia com os leigos, também com os jovens, de nós imaginarmos esses 3 solas como um tripé. O que acontece se eu diminuo ou tiro um pé daquele tripé? Cai. O tripé cai. E a igreja, então, a gente pode dizer que está fundamentada nesse tripé. Somente a graça, somente a escritura e somente a fé. Se eu tiro um, ou diminuo um, o que acontece? Cai. E aí surgem muitos problemas. Então a nossa vida, ela tem que estar alicerçada, estar firme, né? Somente a escritura. É na escritura que nós conhecemos a Cristo. É através da Escritura, através da palavra, que o Espírito Santo opera a fé em nós. Olha o sola fide aí. Porque sem a palavra, por exemplo, o batismo sem a palavra não é batismo. Santa Ceia sem a palavra não é Santa Ceia. Então é a palavra que opera a fé em nós. E através dessa fé, que nós agora cremos em Cristo, ou seja, na graça. E essa graça é que nos redime junto ao Pai. A graça é que é o centro da reforma. A mensagem, né? O justo viverá por fé. Mas que fé é essa? A fé, ela tem que tomar cuidado. Há inúmeras fé. Mas a fé em Cristo Jesus. Aquele mesmo que nos prometeu que, nos momentos de dificuldades, estaria conosco. E assim como diz o Salmo, né? É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E ali no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É no Senhor Jesus Cristo que somos redimidos, que nós somos perdoados e que nós somos amados. Então, queridos irmãos, era isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, essa breve exposição, os comentários de Lutero.
E que Deus, Espírito Santo, então, sempre nos mantenha firmes na fé, que nós nunca nos desviemos da palavra, aquela que nos ajuda a manter a fé firme em Cristo Jesus. E, assim como diz o pastor, a palavra está franca. Se alguém quiser comentar, fique à vontade.